e para mim é um motivo de regozijo, de muita alegria estar aqui nesta noite. O tema que trago para a conversa de hoje é um tema que traz sofrimento a mais de 350 milhões de criaturas na atualidade. É um tema já muito discutido e muito complexo, que faz com que cada exposição se diferencie uma da outra, justamente pela complexidade que o tema faz, como dificuldades de raciocínio e dificuldades de encontrar soluções. É sobre a depressão. Nós temos, desde que nascemos, substâncias no nosso organismo físico que variam em quantidade de acordo com as nossas emoções. Quando nascemos e somos crianças ainda, existem emoções que são para proteger a vida. Então, o bebê tem medo de cair, tem medo de barulho. E quando ele sente essa emoção do medo de cair, do medo de barulho, o bebê faz com que a química do seu organismo cerebral e físico se altere. Mas, imediatamente, como essa alteração é pequena, o seu organismo restabelece o equilíbrio. À medida que vamos avançando na nossa idade, vamos crescendo e vamos vivendo as emoções que a vida faz com que todos nós vivamos, e cada um de nós emoções diferentes e com interpretações emocionais também diferentes. Às vezes as mesmas emoções com interpretações emocionais de acordo com as nossas evoluções espirituais. Então, alguns fazem tempestade em um copo d'água, em determinada circunstância, enquanto outros veem a água como só uma quantidade que cabe em um copo. Quando nós temos uma variação muito grande na nossa química, por exemplo, a Joana de Ângeles nos coloca que a irritabilidade, o mau humor sistemático, uma coisa de muitos e muitos momentos, a pessoa que está sempre revoltada com os acontecimentos da vida, ela faz com que as suas emoções sejam aumentadas. Então ela começa realmente a fazer com que as suas emoções se exacerbem, elas já são exacerbadas. E quando as emoções são exacerbadas, elas alteram essa química de uma maneira muito violenta. Então vai judiando do organismo e vai desestabilizando. Então vou contar uma pequena história para que a gente possa ilustrar essa questão dessa variação química. José era um jovem de aproximadamente 28 anos, que tinha uma vida razoável. Mas havia programado para a sua existência, como muitos de nós, um casamento feliz, um relacionamento amoroso gostoso, bom, um bom trabalho, com um ganho razoável para que pudesse ter uma vida boa em termos materiais, em termos de alimentação e conforto e tudo mais. Mas a vida não lhe deu isso. E José foi guardando essas insatisfações ao longo da sua vida. Quando ele se deparou com um casamento que não lhe deixou muito feliz, quando ele se deparou com uma condição de trabalho que não o felicitava, ele foi fazendo com que a sua insatisfação criasse uma desarmonia química. Passado muitos anos do seu nascimento,
essas emoções foram fazendo com que a sua química se desestabilizasse. E a química funciona mais ou menos assim. Por exemplo, quando nós temos um excesso de dopamina em nosso corpo, ela gera esquizofrenia. Se a gente tiver uma quantidade mínima de dopamina, vai gerar em nós a doença de Parkinson. Então veja como que é essa variação química. Só o amor, que é um caso assim, que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, que seria para Jesus, né? Que seria uma estabilidade plena. Ele poderia ter até uma variaçãozinha, mas voltaria ao normal imediatamente, porque ele vivia o amor desde que nasceu e desde sempre, né? Desde antes de vir até a Terra, ele vivia o amor. Então Jesus sempre teve uma estabilidade emocional e automaticamente a química de Jesus era uma química perfeita. Enquanto que nós temos variações muito grandes. Então, quando nós temos, por exemplo, uma descarga forte de adrenalina, nós temos logo em seguida a fabricação da endorfina para que o nosso organismo possa se asserenar da adrenalina que foi fabricada também pelo nosso cérebro. Como José, em toda a sua vida, só reclamava, ele foi criando um estado de desgaste de determinadas substâncias que provocam o bem-estar. Então, o que aconteceu com José? Ele foi a uma pescaria com amigos, achando que ele ia achar tranquilidade para a sua vida, para a sua existência. Mas chegando na pescaria, ele começou a sentir-se mal. Ele não sentia-se bem. Os amigos relaxados, batendo papo, conversando, e ele mal. Voltou para casa no domingo, foi um final de semana, falou para a esposa falou, procure um médico. Um médico que possa lhe orientar para que você conserte esse problema que está acontecendo com você. E assim José fez. Voltou da pescaria angustiado, agoniado, procurou um clínico geral. O médico, conversando com José, logo percebeu que José não tinha aceitação para com as circunstâncias da vida, para com os problemas da vida. Ele era muito revoltado com o que acontecia para ele. Então, o que José fez? O que o médico falou? Ele falou, José, você, na linguagem médica, você ganhou uma depressão. E o indivíduo ganha depressão. Antes de eu continuar falando sobre isso, eu vou dizer, quando o sujeito, a pessoa é viciada em drogas, ela faz uma bagunça cerebral maior do que José fez com a rejeição dos acontecimentos. Porque o que ela faz? Quando ela toma uma determinada droga, um exemplo, a cocaína, ela exacerba substâncias que fazem com que ele tenha mais energia. Então ele sente bem-estar porque ele fabrica muita endorfina. Só que o que ele faz? Essa fabricação dessas substâncias em excesso desestabiliza o equilíbrio. Depois o organismo precisa de mais substâncias químicas ruins para poder fabricar as substâncias que vão lhe devolver a vontade de viver, a alegria de curtir, etc. E aquilo vai deteriorando e vai bagunçando toda a química dele, onde o indivíduo adoece totalmente e fica totalmente dependente das drogas. Quando o indivíduo ganha uma depressão, como no caso do José, não tem outra coisa a fazer a não ser procurar os recursos. E o primeiro recurso que o indivíduo tem que procurar é do médico psiquiatra. E o médico psiquiatra vai passar para o indivíduo uma medicação que possa harmonizar a química cerebral. Mas o médico passa, então, a medicação, tipo assim, se o indivíduo está muito ansioso, ele dá um remédio para baixar a ansiedade. Se o indivíduo está muito deprimido, o médico dá um remédio para aumentar a ansiedade, para aumentar a disposição dele. Então o médico vai controlando. Então por isso que o indivíduo vai no médico, no psiquiatra, ele dá um remédio e muitas vezes não acerta de primeira.
Por quê? Porque a necessidade de um enquadramento das emoções que o indivíduo está vivendo. Então, o psiquiatra passa uma medicação. O indivíduo vai para casa, toma o remédio, o médico vai acertando daqui, acertando dali, o indivíduo começa a sentir-se bem. Mas passa algum tempo, vem a recidiva, o indivíduo começa a se sentir mal novamente. Ele vai ao médico e diz: doutor, o senhor me passou o remédio, no começo estava tudo bem, mas agora estou sentindo tudo de novo, os sintomas que eu sentia antes. Não estou bem. Mas por quê? Porque a química cerebral, que foi consertada pelos remédios que o médico, que o psiquiatra passou, ela foi desequilibrada novamente pelas emoções negativas da pessoa. Então é necessário que a pessoa, que o indivíduo que esteja em estado depressivo, faça então uma transformação. E nesse primeiro passo, a transformação tem que ser emocional. E para que o indivíduo faça essa transformação emocional, que é aquela história que falamos no início, de ver num copo d'água realmente um copo d'água e não ver num copo d'água uma tempestade, o indivíduo precisa de ajuda. Porque só o remédio não está resolvendo. Então, o indivíduo tem que procurar o profissional psicólogo. Porque o profissional psicólogo vai trabalhar o indivíduo no sentido dele ter esse emocional modificado. O indivíduo começar a dar valor real para as circunstâncias da vida. Para que o indivíduo não pague 1.000 numa coisa que vale 10. Porque muitas e muitas vezes a gente paga 1.000 para o que vale 10. Até no nosso dia a dia, a gente está conversando com o filho, com a esposa, e está com pressa. Mas por que está com tanta pressa? A gente fala, tenho 1.000 coisas para fazer. Se a gente pegar uma listinha relacionada, tem 3, 4 coisas. A gente fala 1.000. Temos 1.000 coisas para fazer. Então a gente tem que mudar esse emocional. E só com a ajuda do profissional, do psicólogo, é que a gente vai conseguir mudar esse emocional. Esse emocional é uma mudança que tem que ser feita devagarinho, sem pressa. Porque o nosso pensamento é complicado. A gente faz uma pergunta, fala algumas coisas. Por exemplo, eu posso lhe destruir, eu posso acabar com a sua vida, eu posso lhe deixar doente, eu posso lhe deixar de cama, eu posso lhe deixar desanimado, eu posso deixar você um indivíduo totalmente inativo. Mas eu posso também deixar você feliz, deixar você contente, alegre, disposto, amigo, que se relaciona com todas as pessoas com alegria de viver, com entusiasmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o pensamento. E o detalhe é que o pensamento não pode ser destruído. O pensamento só pode ser substituído. A gente não consegue dominar um pensamento. Quando a gente diz, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, a gente pensa mais ainda nisso. É a mesma coisa que colocarmos lenha na fogueira. Vamos pensar mais e mais nisso. Então, o que temos que fazer? A mesma coisa que limparmos a água suja de um balde sem entornar o balde. A gente tem que colocar água limpa, água limpa, água limpa, até que a água do balde se torne cristalina. A mesma coisa no nosso cérebro. O nosso pensamento negativo vem, é necessário que nós o substituamos. E se nós vamos substituindo o pensamento ruim, o pensamento negativo, pelo pensamento bom, pelo pensamento positivo, não é de repente, mas devagarinho, devagarinho, nós vamos tornando o nosso cérebro, os nossos pensamentos cristalinos, os nossos pensamentos mais sadios, os nossos pensamentos mais alegres, os nossos pensamentos mais felizes e serenos. Mas isso é um trabalho de instante a instante.
Nós temos que fazer isso devagarinho. Então, o deprimido precisa do médico psiquiatra, química cerebral, através da medicação. Precisa do psicólogo, profissional psicólogo, para a transformação emocional. Nessa transformação emocional também, existe uma historinha que o sujeito conseguiu fabricar a substância para melhorar também o seu humor, automaticamente melhorando o seu humor, vai melhorando o emocional. E essa historinha conta que um sujeito iria morrer. Foi até o psicólogo e disse: doutor, eu quero morrer. Mas por quê? Porque minha vida está ruim, etc, etc, quero morrer. O médico disse: bom, faça o seguinte, você coloque um short, uma camiseta, um tênis e vai correr. Aqui próximo ao meu consultório, tem um quarteirão de mais ou menos uns 800 metros. Você vai correr em volta desse quarteirão até a exaustão. Quando você não aguentar mais, que você estiver morto de cansado, você morreu e pronto. Você quer morrer? Morra correndo. O indivíduo assim fez, colocou um short, uma camiseta, um tênis e começou a correr em volta desse quarteirão. Chegou a noitinha, ele estava exausto, deitou na calçada ali mesmo, mas não conseguiu dormir, tal estado emocional que ele se encontrava. Amanheceu o dia e ele sem dormir, mas levantou, disse para si mesmo: eu quero morrer ainda. Começou a correr novamente em volta desse quarteirão longo. Correu em volta desse quarteirão até exaustão total. À noite ele estava morto de cansado, fechou os olhos e dormiu. Dormiu profundamente. Acordou de manhã, estava com fome, coisa que ele não sentia há muito tempo. Comia na marra. Foi até uma padaria próxima, se alimentou, tomou um café, um pãozinho com manteiga, já começou a ter gosto pela vida novamente e continuou fazendo exercícios e deve estar vivo até hoje. Não morreu, porque fabricou endorfina e o seu organismo, fabricando endorfina, devolveu-lhe o prazer pela vida. O que o deprimido precisa também é voltar a ter prazer pela vida. E ele precisa de uma terceira ajuda para voltar a ter prazer pela vida. E qual seria a terceira ajuda que o deprimido precisaria ter? Alguém pode me ajudar? Já nós vamos lá. Antes da espiritual, pode ser espiritual também nesse momento, mas antes da espiritual, uma outra coisa. Quem poderia ajudar? A família. Porque é a família que vai fazer com que o indivíduo volte a ter gosto novamente pelas coisas da vida. Então o indivíduo, quem não se lembra de um bolinho de chuva da vovó? De um bolo de chocolate, de um bolo de fubá, de um joguinho de bolinha de gude na infância. Lembrar ao indivíduo deprimido as coisas boas que ele teve na vida e que não acabaram. Ainda estão em volta dele. Dá para devagarinho ir despertando nele o gosto pela vida novamente. Nós mesmos podemos fazer isso no nosso dia a dia. Nós podemos fazer esse gosto pela vida fazendo faltar algumas coisas essenciais para nós. Por exemplo, levantemos de manhã e vamos dizer para nós mesmos: eu não vou tomar água até não aguentar mais de sede. E vamos passar o dia sem beber água. Lá para as 11 horas da noite, nós estamos morrendo de sede. Vamos lá, quem gosta de uma aguinha temperadinha, põe um pouco gelada, um pouco de água mais quente, uma água fresquinha, copão duplo assim, e toma devagarinho, sentindo o sabor de tomar aquela água, matando a sede. Isso estou dizendo a água como o foco do dia, porque a hora que ele falou, não vou beber mais, a hora que a gente falou, não vou beber mais água neste dia, a gente ficou o dia inteiro pensando na água. Nossa, eu não posso beber água, eu combinei de não beber água. A gente fez um foco, e muitas vezes, não, a maioria das vezes o deprimido não tem foco, ele está perdido. Emocionalmente fica aquela bagunça cerebral.
Então, essa água, essa vontade de alguma coisa já vai fazendo foco, vai criando foco. Então, é o que eu falei antes, é o bolinho, é um suco, é uma coisa, se ele sabia cantar no banheiro, se ele tinha uma voz bonita, e vai enaltecendo, desfazendo ele voltar a se sentir vivo, voltar a se sentir realmente importante para nós. E nós, é difícil, mas nós procurarmos ter paciência com o indivíduo doente que mora, que está ao nosso lado, com o nosso familiar doente. Porque conta-se uma história de um senhor que tinha no seu lar um filho com depressão. E esse filho requeria muitos cuidados da mãe e do pai. Mas tinha outros irmãos e irmãs. E os irmãos e irmãs ficavam revoltados de ver o pai e a mãe se dedicarem tanto ao irmão doente. E viviam a reclamar com o pai e com a mãe que ele ficava dando atenção só para o irmão doente, que eles ficavam dando atenção por esse irmão. E o pai procurou recurso na cidade. Indicaram um sábio para esse pai. Esse pai procurou o sábio falou, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor compre um bode e leve o bode para a sua casa. Dentro de uns 15 dias o seu problema estará resolvido. Mas como um bode vai resolver o meu problema? O senhor não confia em mim? O senhor não foi indicar? Me disseram que o senhor é sábio. Então siga o que eu estou pedindo que o senhor faça. Ele pegou, foi lá, comprou um bode e levou para dentro de casa. Foi uma loucura, doidura. O bode comia panela, rasgava roupa de cama, rasgava roupa de uma pessoa, da outra pessoa, comia panela, mas uma bagunça na casa, o bode fazia cocô, aquela coisa maluca. Aí os irmãos falaram, pai, mãe, nós queremos falar com vocês. O que vocês querem falar? Nós queremos ajudar a tomar conta do nosso irmão. Mas o senhor leva esse bode embora de casa que a gente não aguenta mais. Então, o deprimido, o doente da nossa família é a bênção do mal menor. Porque no lugar do doente podia estar um bode, que é uma dificuldade muito maior. Então, a família é importantíssimo para que o deprimido comece a se restabelecer. Ajuda do remédio, do médico, para a transformação emocional, ajuda da família, que vai fazer com que ele vá tendo estímulos para a vida. E o indivíduo que tem um estado deprimido é semelhante, quando a gente está com um pouquinho de tristeza, é como se uma trepadeira estivesse começando a subir num tronco de árvore. Em relação ao nosso corpo, é a mesma coisa. Se essa tristeza, essa pequena tristeza vem, e a gente pode até cantar aquela musiquinha, tristeza, por favor, vai embora, e logo, né? Se a gente bobear, essa trepadeira vai subindo na árvore física e emocional nossa, e aí, para nós retirarmos a trepadeira no início, é fácil. É só cantando a musiquinha. Mas depois que ela cresce, ela fica impregnada e não será retirada sem deixar muitas marcas no nosso organismo e no nosso psicológico. E a quarta ajuda seria a ajuda espiritual. A religião. No nosso caso, a doutrina espírita. A assistência fraterna de alguns centros espíritas que nos direcionam e começam a trabalhar a nossa parte moral, de tal forma que nós possamos nos tornar indivíduos melhores. E quem nos passa as diretrizes para essa transformação moral é o homem-luz, nosso Senhor Jesus Cristo. E através da religião nós vamos nos transformando. E nós, a partir do momento que nós formos nos transformando, mesmo que existam em nós
alguma atuação espiritual negativa, isso se dissipará. Essa atuação espiritual negativa irá embora, porque a nossa transformação vai fazer que nem um ponteiro de rádio antigo, que nem um dial de rádio antigo. Nós vamos mudar a nossa sintonia vibratória. E se nós mudarmos a nossa sintonia vibratória, automaticamente o mal não nos alcançará. Porque se vivermos o bem, que foi o que Jesus nos ensinou, o mal não nos alcança. E se a nossa sintonia for no amor de Jesus, automaticamente quem vai estar do nosso lado será nosso anjo da guarda, espíritos amigos e espíritos que pensam o bem, assim como nós também estaremos pensando, nos transformando moralmente. Se nós não fizermos uma transformação moral e uma transformação emocional, nós não conseguiremos sarar da depressão. Nós só conseguiremos sarar da depressão através da transformação. E a religião, Jesus, se nós vivenciássemos 100% o que Jesus nos ensinou no seu evangelho de amor, talvez não precisássemos nem da parte psiquiátrica, nem da parte psicológica para podermos vencer a depressão. Vou contar uma historinha pequena. Estamos perto do Natal e todos nós estamos mais amorosos, mais fraternos, mais caridosos. Uma pequena e singela historinha. Um garoto disse para sua mãe: mãe, eu gostaria de passar a tarde naquela pracinha aí em frente de casa. A senhora permitiria que eu fosse? Sim, meu filho, permito. Mãe vai fazer uns pasteizinhos, um suco para você levar, tá bom? Fez os pasteizinhos, o suco, e o jovenzinho foi até a praça em frente da sua casa. Sentou no banco da praça. Daí a pouquinho aproximou-se um velho, sentou-se ao seu lado. O menino começou a comer o pastel, olhou para o velhinho, achou que o velhinho estava com vontade do pastel, ofereceu. O velhinho deu-lhe um sorriso e aceitou sem falar nada, mas deu-lhe um lindo sorriso. Passado algum tempo, o menino tomou o suco e ofereceu de novo para o velhinho. O velhinho aceitou, sem dizer uma palavra, mas deu um lindo sorriso. Chegou mais tarde, um período mais, depois de 1 ou 2 horas que o garoto estava ali, o garoto se cansou, falou para si mesmo: vou para minha casa. Voltou para casa. Chegando em casa, disse para a mãe: mamãe, fiquei muito feliz hoje lá na praça. Por quê, meu filho? Porque sabe quem encontrei, mamãe? Falei: não, quem você encontrou, meu filho? Encontrei Deus, mamãe. Ele me deu 2 sorrisos maravilhosos, 2 sorrisos lindos. E o velhinho foi para sua casa. Chegando na sua casa, o filho perguntou: e aí, papai? Como foi seu dia? Ah, filho, estou muito feliz. Passei a tarde lá na praça. E sabe quem que eu encontrei? Quem, meu pai? Deus, pai. Ele não é tão jovem como a gente pensa. Não é tão velho como a gente pensa. Ele é jovem. Muito jovem. Então nós podemos encontrar Deus uns nos outros. Como essa singela historinha nos mostra, cada vez que nós mandamos um sentimento de amor e de gratidão para com alguém, automaticamente esse sentimento de amor e gratidão retorna a nós. E fica um retorno, um vai e vem de amor e de energia positiva. Então, por que não
vivenciarmos este amor que foi tão bem explicado e ensinado por Jesus para nós. E agora que nós estamos próximos do Natal e sempre em nossas vidas, fazermos o quê? Abraçarmos o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso pai, a nossa mãe, quando temos, se não tivermos, lembrando deles no lado espiritual, com bastante amor e carinho. Abraçar o filho. Quanto tempo às vezes passa que nós não damos um abraço num filho, num esposo, na esposa, um amigo? Muitas vezes ficamos com vergonha ou na correria do dia a dia, acabamos nos esquecendo de viver essa parte fraterna, que é a parte maravilhosa que Deus nos concedeu a todos. E procurar vivenciar sempre em nossas vidas emoções positivas, relembrar emoções positivas e não ficar relembrando nunca emoções negativas, porque vamos vivenciar de novo as coisas ruins e aquilo vai nos fazer mal. E eliminarmos de nossas vidas o mal através dessa transformação moral. Porque o mal que nos faz mal, como parafraseando Divaldo Pereira Franco, o mal que nos querem fazer não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, porque nos torna homens maus. Quando sentimos ódio, também uma das razões da depressão, que atrai a depressão, atrai o negativo, atrai entidades perversas, é o ódio. Existe um ditado árabe que diz que quando nós temos ódio de uma pessoa e nós queremos mal a ela, é a mesma coisa que nós tomarmos um copo de veneno para matar o nosso inimigo. A gente morre primeiro, de tão mal que faz para a gente. E o ditado indiano que diz que é a mesma coisa, quando a gente sente ódio dos outros, é a mesma coisa que segurar uma brasa viva na mão para jogar no inimigo. A hora que chega lá, a brasa virou cinza e nossa mão está toda queimada. Não faz mal nenhum para o nosso inimigo. Então, eliminarmos de nossas vidas as maldades. Porque sem eliminar as maldades, não existe transformação moral. A transformação moral é eliminar as maldades e passar a praticar o bem. Desde o primeiro instante que nós acordamos de manhã, todo o nosso dia, na hora de dormir, as preces, a gente orar por todas as pessoas, inclusive por nossos inimigos. Mesmo que não consigamos perdoá-los, pelo menos que possamos ir tentando, para amenizar esse mal que só vai nos fazer mais mal. Divaldo conta uma história uma passagem dele pela Espanha. E ele disse nessa passagem pela Espanha que ele estava indo para a cidade de Toledo com um anfitrião para fazer uma palestra na cidade de Toledo, que é uma cidade próxima a Madrid. Ele ia passando pela estrada, ele viu um campo de papoulas muito lindo. E pediu que o anfitrião parasse para que ele pudesse apreciar o campo de papoulas. O anfitrião ficou falando, Divaldo, que bobagem. Não, mas eu gostaria se fosse possível. Ele concordou, parou o carro, Divaldo desceu e foi até o campo de papoulas e ficou apreciando durante 30, 40 minutos o campo de papoulas. E voltando, depois que ele apreciou o campo de papoulas, voltando ao encontro do anfitrião, o anfitrião lhe disse, olha, Divaldo, estava com a cabeça baixada entre as pernas, levantou os olhos para o Divaldo e disse, olha, Divaldo, eu faço esse trajeto 3 vezes por semana. Eu nunca tive vontade de apreciar uma coisa tão linda como hoje você fez eu apreciar. E no dia a dia de nossas vidas, nós esquecemos de apreciar as belezas que a vida nos oferece a todo instante. Porque o mundo que nós vivemos, esse pontinho azul no cosmos, é lindo e maravilhoso. Pena que quando nós acordamos e vemos que este mundo é tão maravilhoso, nós estamos no fim da existência, já estamos pensando já que só na próxima que nós vamos ter oportunidade novamente de viver num lugar tão lindo e tão maravilhoso como a Terra. Então não podemos esquecer de curtir um lugar tão lindo e maravilhoso. Temos problemas? Temos. Todos nós temos problemas, mas temos muitas coisas boas. E devemos enaltecer, devemos vibrar com as coisas boas. Porque as coisas negativas, meu Deus do céu, nos traz sofrimento, nos derruba.
E as coisas positivas nós achamos que é assim mesmo, acabou. Não. Vamos olhar uma flor. Olha o nosso Criador, o ser que nos criou. A gente joga um esterco fétido no chão e nasce uma rosa e exala perfume. Nós temos em nosso cérebro, e depois nós fazemos essa bagunça toda aqui, nós temos 80 bilhões de neurônios. 80 bilhões de neurônios. E cada um desses neurônios é responsável por de 1 a 10 milhões de sinapses, ou seja, ligações entre si, entre eles. 80 bilhões, cada um de nós. Olhemos a grandeza do nosso Criador, que nos mandou Jesus. E Jesus veio e disse para o paralítico: levanta-te e anda. Como ele diz para nós, faça a sua parte. Ele não disse para o paralítico: você está curado e só. Levanta-te, faça alguma coisa, ande. Eu estou com você, mas lute, faça alguma coisa. A depressão também é causada por desgastes e exaustão. Todos vocês conhecem, todos nós conhecemos o padre Fábio Melo, da Igreja Católica, o padre Marcelo. São duas pessoas espiritualíssimas, duas pessoas do bem. E por que eles ganharam depressão? Eles não são revoltados com a existência deles, são? Não. Pelo menos que a gente imagina que os dois são homens de Deus. Eles não ganhariam depressão por causa da rejeição dos acontecimentos como nós. Eles ganharam a depressão por exaustão. Exaustão. Todas as vezes, padre, programa de fulano, programa da Xuxa, programa não sei de quem, programa não sei de quem. Exauriu as energias. Quando exaure as energias, rebenta com tudo. Por isso que temos que ter serenidade no progresso de nós mesmos. Não queremos ficar ricos de hoje para amanhã. Não queremos todas as coisas materiais no repente. Todas as coisas é na sua hora. Por isso que nós temos que entender que a nossa hora não é a hora correta. A hora correta é a hora de Deus, do nosso Criador. Essa é a hora correta. E Divaldo, voltando desse campo de flores, fez a palestra. Depois da palestra, conversando com o espírito Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles disse para Divaldo: Divaldo, as flores são o autógrafo de Deus para a sua criação. E nós, meus irmãos, fazemos parte dessa criação. Temos que ser gratos a esse ser maravilhoso que nos criou. Ser gratos pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa família, por essas emoções de amor que nos é permitido sentir. E que Jesus, neste momento, nesse instante, penetre os nossos corações e continue conosco todos os dias de nossas vidas. E que todas as pessoas que contato conosco tiverem, possam sentir a presença do Divino Amigo em nós.